Falando aí um pouco de infraestrutura, então, especificação do painel, mas o que vocês têm que fazer? Entrar em algum site ou sabendo uma marca, né, de algum fabricante, tá? Aqui eu tenho uma indicação, caso vocês queiram utilizar, tá? Baixar o catálogo de quadros, vocês vão ver que é bem padronizado isso, né? As dimensões são bem padronizadas, né? Então você tem altura, largura, profundidade, é quase muito parecida de fabricante para fabricante, tá? Aqui ele tem uma especificação de como é feita a caixa, né? Que é tudo soldado junto, né? Com uma pintura eletrostática. A única coisa que é separada é a placa de montagem e a porta, né? Então a gente tem aqui a placa de montagem, especificação dela, a porta também, a especificação dela, tá? Fecho pode ter variação, tá? Fecho pode ter variação com chave ou aquele fecho é, que é tipo um triângulo, assim, eu não sei exatamente o nome técnico dele, né? Temos também a parte de normalização e uma coisa importante que é o grau de proteção, tá? Que a gente também tem que observar. Dependendo da aplicação, se tem risco de umidade, se tem risco de poeira, pó e assim por diante, então é bom a gente também ter noção disso. A única coisa que talvez vai ficar meio abstrata é o tamanho dele, tá? As dimensões. Por quê? Porque por mais que você tenha uma ideia, né, de quantidade de elementos que estarão dentro desse painel, vai ser uma estimativa, tá? Então vocês têm lá as dimensões, vocês sabem que vocês vão, nesse caso aqui, por exemplo, a gente vai usar fusíveis, a gente vai usar um disjuntor motor, um contator, vai usar botoeiras e tudo mais. Então você tem mais ou menos uma ideia dos elementos que estarão presentes lá na placa de montagem, tá? E você tem uma ideia também que a placa de montagem ela tem que ser, normalmente a gente coloca nas laterais dela as canaletas, né? E na parte inferior, lá embaixo, a gente coloca a reguinha de Bornes, tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para escolher lá a altura e largura adequada para o nosso painel. Mas vai ser uma estimativa, tá? O que vocês vão fazer é uma estimativa. Vocês vão ter uma ideia mais precisa quando no final da última atividade vocês fizerem o desenho, o layout desse quadro. Aí sim vocês vão bater o martelo e falar, ó, vai precisar de um quadro desse tamanho, tá bom? Mais ou menos isso. Bom, falando em canaletas, olhem elas aqui. Canaletas que a gente tem aí de vários tamanhos diferentes, né? Eu coloquei aqui um fabricante aí, Dutoplast, tá? Para vocês pesquisarem. Tem opções lisa, tem opções recorte aberto aqui ou recorte fechado, tá? Tem opções que já tem furação para fixação aqui, tem opções que são sem furação nenhuma. Enfim, tem vários modelos diferentes, tá? Para aplicações diferentes. Em geral, esse aqui que está representado aqui é o que mais vai ser utilizado. E é o que eu recomendo vocês escolherem para o projeto de vocês. Qual o tamanho que eu vou adotar? Vai depender da complexidade do projeto, né? Vai depender da quantidade de condutores que vão circular, que vão passar em cada ponto aqui em cada trecho da canaleta, tá? Aí é que entra, né, os softwares que facilitam a nossa vida, né? Existem softwares hoje em dia, né, que quando você faz o projeto elétrico, você já consegue ter uma ideia, uma estimativa, né, de por onde vai passar toda a fiação e já ter uma ideia, uma estimativa de qual a canaleta mais apropriada, qual o tamanho mais apropriado, tá? No nosso caso, novamente, nós faremos uma estimativa. Temos que levar em consideração também no momento da fixação que isso pode ser feito com rebite, com aqueles parafusos autobrocante, pode ser tipo um pininho de fixação feito em PVC, que muitas vezes é fornecido pelo próprio fabricante da canaleta, tá? Tem muita gente que faz a fixação com dupla face, com fita dupla face, dependendo do porte do painel, tudo bem, né? Contanto que ele suporte o peso de toda a fiação, né? Enfim, então isso também tem que ser levado em consideração, tá? Que tipo de fixação será feito. Cabos elétricos, sempre flexível, tá? Sempre flexível. Nunca vai usar cabo rígido aqui, pelo amor de Deus, tá? Utilizando sempre o padrão de cores que a gente está acostumado para instalações elétricas. Claro que aqui a gente vai ter, eu acho que eu devo ter comentado isso em algum momento, né? O neutro sempre vai ser azul.
O terra sempre vai ser verde ou verde e amarelo, tá? Agora, existem situações, existem empresas que adotam padrões diferentes. Existem empresas que adotam um padrão internacional, que usam terra vermelho, por exemplo, né? Enfim, isso acontece no Brasil, por mais que a gente esteja no Brasil, que seja obrigatório você usar as regras vigentes no território nacional, algumas empresas multinacionais acabam utilizando padrões internacionais do país de origem, né? Então isso vocês têm que tomar muito cuidado. A gente imagina sempre que o cara que fez a montagem do painel seguiu algum padrão, mas isso não é uma regra, tá? Pode ter cara que fez a montagem de uma máquina que esqueceu por um momento do padrão e fez diferente. O que eu quero falar sobre a parte de cores é que, por exemplo, na parte de baixa potência, né, na fiação de um e-mail, não necessariamente você precisa seguir um padrão específico de cores. Por exemplo, o positivo vermelho e o negativo branco, por exemplo, né? Não necessariamente você precisa seguir esse padrão de cor, tá? Existem empresas que adotam, por exemplo, o azul de 1 milímetro para fazer o 24 volts e o azul de 2,5 para fazer a parte 220. Então, quer dizer, pela bitola do cabo, você diferencia se ele é para comando, ou se ele é 24 volts, ou se ele é 220, ou se ele é outro tipo de tensão, tá? Então, há situações diferentes. De qualquer forma, né, usem sempre essa regra do neutro e do terra. Os demais pode variar de acordo com o local onde a máquina, onde o sistema vai ser instalado, tá bom? Para não ter problema aí. Ah, tá, e a bitola, né? Enfim, seção, né? Comando 1 milímetro, potência a partir de 2,5. Pode haver casos onde isso aí pode ser um pouco maior, principalmente na saída, na parte de potência relativa ao motor, né? A carga que você está acionando. Anilhas, a parte mais cara do painel, mais cara porque ela é a mais chata, né? E, bom, para evitar essa chatice da parte de anilhas, né? Existem várias soluções aí que o pessoal acaba adotando. Na escola a gente usa essa aqui, né? Eu acho que vocês usaram essa daqui. Ela é ruim porque é um pé no saco você ficar colocando isso daqui. É um processo chato, é trabalhoso, demora, né? Você poderia montar o painel em meia hora, mas você demora 5 dias porque você tem que ficar anilhando cada uma das fiações lá. E às vezes você esquece uma, coloca o terminal, aí tem que tirar, e é um saco. Então, por exemplo, essa daqui, ó, nessa primeira foto aqui, é um tipo de anilha perfeito, porque você coloca depois, tá? E você tem até esse sisteminha aqui que ele faz a fixação meio que de forma automática. Você não precisa ficar pegando com o dedinho. Às vezes você tem uma mão muito grande, né? E pegar essas anilhas pequenininhas também é um pouco difícil. Então, com essa ferramenta você consegue fixar de uma forma muito mais fácil, tá? Se você olhar de lado, ela é mais ou menos assim. Eu não sei se eu vou conseguir desenhar. Se você olhar de lado, ela é mais ou menos assim, tá? Olhando de lado. Então, o condutor ele fica aqui, né? Então ele tem essa, essa curvinha aqui para não sair do condutor. Ela fica com pressão no condutor. Muito boa, né? Essa daqui talvez também está na lista aí das boas também, né? Porque você faz a impressão, então você pode colocar um texto diferente. Então, você não precisa ficar localizando lá o número exato, a letra exata e não sei o que para escrever alguma coisa, não. Você tem uma impressorinha ali, já imprime a etiqueta, belezinha, e você pode colocar a etiqueta depois, inclusive, né? E muito mais tranquilo, você pode pôr mais informação do que o necessário. E qual que você vai escolher? Né? Se você tivesse uma empresa de montagem de painéis, se você fosse desenvolver um equipamento agora, qual que você vai escolher? Aí você tem que colocar na balança, né? O tempo que você tem disponível, se o seu tempo é bem grande, usa mais barato. Se você tem pouco tempo, provavelmente você vai ter que usar a que for um pouco mais cara ou aquela que vai te dar uma condição de tempo maior, tá? De qualquer forma, eu coloquei um catálogo aqui para vocês, tá? Para vocês usarem como referência, mas se vocês tiverem outras opções, fiquem à vontade, tá? Terminais, eu coloquei aqui somente um trecho de um catálogo de terminais, tá? Mas o terminal, assim como os bornes, né?
eles vão também seguir padrão relacionado à seção dos condutores, tá? E claro, né, a gente pode usar do tipo pino, aquele lá do tipo garfo, olhal, enfim, tem vários tipos de terminais diferentes que podem ser utilizados aí. Então, dependendo do que você vai conectar, da quantidade que você vai conectar por borne, aí você faz uma seleção mais apropriada. Eu acho que às vezes padronizar tudo no tipo pino é legal, tá? Inclusive aqueles tubulares são os melhores, pelo menos na minha opinião, são os melhores, né? Em termos de acabamento, de fixação, tá? Eu acredito que eles são os melhores. Inclusive tem ferramentas, né, que fazem a inserção de forma mais rápida. Esses aqui dão um pouquinho mais de trabalho, tá? Apesar de serem um pouco mais baratos. Tenho aqui também um link para um catálogo para vocês verificarem. Ah, mas eu preciso especificar a quantidade exata de terminais? Cara, a gente tem um esquema elétrico, a gente tem aqui, deixa eu colocar aqui só para ilustrar esse meu comentário, a gente sabe como é que é o nosso projeto, certo? A gente sabe quantas conexões serão feitas, serão executadas aqui em cada um dos elementos. Então a gente consegue sim estimar com uma precisão muito boa a quantidade que a gente vai precisar, tá? Considerando sempre um chorinho aí, uma quantidade a mais, uns 10% a mais, porque a gente sempre tem perda aí no meio do caminho, a gente nunca compra exatamente cravado a quantidade certa.